Olá, pessoal! A gente vai falar um pouquinho agora sobre os conceitos de identidade e de alteridade. E para começar, eu queria recorrer a um poema chamado Anedota Búlgara, do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Esse poema foi publicado pela primeira vez no livro Alguma Poesia, em 1930. E ele serviu de base para uma questão do vestibular da FUVEST. Bom, vamos ler o poema? O Drummond escreve: Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Bom, em primeiro lugar, essa palavra czar aqui, ela pode ser usada como sinônimo de rei, de imperador. Era um sujeito que tinha o domínio político sobre uma determinada região. E como ele era um naturalista, daqui vem a brincadeira do poema, aliás, a questão da FUVEST era exatamente sobre essa questão do humor no Drummond. Como ele era um naturalista, ele valorizava a natureza, então ele preferia caçar homens, como se os homens não fizessem parte da natureza. Aí, num determinado momento, ele recebe a informação de que também era possível caçar borboletas e caçar andorinhas. Ele ficou, olha que interessante a expressão, espantado, e ele achou, portanto, uma barbaridade. Ora, sendo um naturalista, ele defende borboletas e andorinhas, ele defende a natureza, e ele acha um absurdo, portanto, caçar animais. Ele acha isso uma barbaridade. Mas, quando a gente lê esse poema, a gente fica pensando justamente o seguinte, mas espera um pouco, como é que alguém que caça homens pode achar um absurdo caçar borboletas e andorinhas? Ora, o que esse poema, na verdade, promove é uma discussão bastante interessante entre as noções de identidade e alteridade. A identidade ela está ligada ao grupo ao qual nós pertencemos. E a alteridade é o grupo do outro. Aliás, em latim, esse elemento aqui, alter, significa justamente outro. Daí vem um termo que talvez você já tenha ouvido falar, muito comum na psicologia, que é o termo alter ego. Expressão latina que poderia ser traduzida por outro eu. Ora, o que acontece no poema do Drummond é justamente uma brincadeira com a ideia de choque cultural. Por quê? Porque existem duas visões de mundo no poema que são visões de mundo, atenção, opostas. E por que acontece isso? Porque, de um lado, vamos voltar lá no poema, a gente tem um czar naturalista que caçava homens. Nós achamos isso uma barbaridade completa. Bom, quando ele recebe a informação de que nós caçamos borboletas e andorinhas, ele também acha uma barbaridade completa. O que significa que essa questão do choque cultural é justamente uma via de mão dupla. Isso porque todo grupo social tem a sua identidade, que é diferente da identidade do outro. Daí a ideia que a identidade do outro é a alteridade. Simplificando, é o seguinte, tudo aquilo que identifica o nosso grupo está ligado à noção de identidade. E tudo aquilo que identifica o grupo do outro está ligado à ideia de alteridade. Então, toda vez que nós nos chocamos com o comportamento do outro, nós estamos dando o direito de o outro se chocar com o nosso comportamento. E a brincadeira do poema do Drummond, não à toa chamado de anedota, vai justamente nessa direção. O espanto, a ideia de barbaridade, ela é dupla. Da mesma forma que nós, na nossa cultura, nos chocamos com alguém que caça homens tem o direito de se chocar com os nossos hábitos culturais, de uma maneira estereotipada, de uma maneira engraçada, buscando o tal do efeito de humor. O Drummond
acaba promovendo, então, essa reflexão bem interessante sobre os conceitos de identidade e alteridade. Agora, indo um pouquinho mais longe, a gente pode chegar à conclusão, então, de que grupos sociais diferentes podem conviver de maneira pacífica. E isso seria, claro, o ideal. Mas pode, em alguns momentos, haver conflitos. De maneira que a relação entre a identidade e a alteridade nos empurra para um conceito também fundamental, que é o conceito de diversidade. Ora, o que é fundamental a gente entender é que cada povo tem os seus valores e o desejado é que a gente aprenda a respeitar esses hábitos diferentes. Hoje em dia, nas sociedades democráticas, essa diversidade vem inclusive garantida por lei. É o que acontece no Brasil. A nossa Constituição, ela garante o direito de determinadas culturas, determinados povos, determinadas etnias, determinadas minorias manterem a sua identidade, de maneira que essa relação aqui nas sociedades democráticas, enfim, ela tende a ser um pouco mais pacífica, ou pelo menos existem leis que buscam isso. Agora, o que é muito importante de você entender é que essa noção de identidade, ela é uma noção também histórica. E como tal, ela é uma noção que pode mudar ao longo do tempo. Conforme os anos vão passando, as décadas vão passando, os séculos vão passando, os povos vão constantemente refazendo e reconstruindo a sua identidade. Bom, em cima de tudo isso que eu falei, há duas questões para a gente tentar fazer. Vamos lá, pessoal?